Olá! Hoje a gente vai montar um guia bem prático, sabe? Direto ao ponto, sobre uma das condições mais comuns que a gente vê por aí, a pneumonia adquirida na comunidade, a famosa PAC. A ideia é ter um roteiro claro desde a hora que a gente suspeita até o tratamento. Vamos lá! Então, vamos imaginar a cena, bem do dia a dia. Chega um paciente no consultório ou na emergência com tosse, febre, e aí? A primeira coisa que vem à cabeça é pneumonia, certo? Mas como é que a gente sai dessa suspeita e chega num diagnóstico de verdade, num plano de ação que funciona? É esse passo a passo que a gente vai construir junto. Primeiro, o básico do básico, só para todo mundo estar na mesma página. O que é a PAC? É uma inflamação aguda lá no pulmão, causada por uma infecção. E a parte mais importante dessa definição é adquirida na comunidade. Isso separa a PAC daquelas pneumonias de hospital que costumam ser causadas por bichos bem diferentes e mais resistentes. Bom, a tosse, essa é quase sempre a estrela do show. Mas para a gente suspeitar de verdade de uma PAC, a gente busca os parceiros dela. Tipo, tem produção de escarro? Falta de ar? Aquela dor no peito que piora quando respira fundo? Febre? E claro, na hora de colocar o estetoscópio no peito, a gente ouve algum barulhinho diferente, como os estertores? Se tiver tosse, mais um desses sinais, o alerta já fica ligado. E aqui, olha, chegamos num ponto que não tem negociação. A suspeita clínica é o começo de tudo, mas para bater o martelo e dizer é pneumonia, a gente precisa de uma prova, uma imagem. E essa prova é a radiografia de tórax. O que a gente procura? Aquela mancha mais branca no pulmão, a consolidação. Achou isso, fechou o diagnóstico. Certo, diagnóstico confirmado. E agora? Agora vem talvez a decisão mais importante de todas, aquela que vai definir como a gente vai cuidar desse paciente e que impacta diretamente no desfecho dele. É uma verdadeira encruzilhada no nosso plano de tratamento. E essa grande decisão é: esse paciente vai para casa com receita ou precisa ficar no hospital? Para ajudar a gente a não decidir isso no achismo, existe uma ferramenta fantástica, super validada, o Score Curb 65. Ele é tipo um termômetro da gravidade do caso. O nome Curb 65 parece complicado, mas é só um acrônimo, bem fácil de decorar. Cada letra vale um ponto. O C é de confusão mental nova. O U é de ureia no sangue, acima de 50. O R é da frequência respiratória, se estiver rápida, acima de 30. O B é de blood pressure, ou seja, pressão arterial baixa. E o 65, bem, é a idade. Se tem 65 anos ou mais, ganha um ponto. Simples assim. Agora, olha que impressionante como esses pontos se traduzem em risco de vida. Se o paciente faz 0 ou 1 ponto, o risco de mortalidade é bem baixo, coisa de 1,5%. Agora, se o score sobe para 2, o risco já pula para quase 10%. E com 3 pontos ou mais, aí o negócio fica bem sério, um risco de 22%. Dá para ver o poder que essa ferramenta simples tem, né? Então, na prática, como a gente usa isso? Se o score deu 0 ou 1, tranquilo, o tratamento pode ser em casa. Se deu 2, acende a luz amarela. Tem que pensar com muito carinho em internar. De 3 para cima, não tem discussão, é internação na certa. E se chegar em 4 ou 5, já tem que ligar para o pessoal da UTI. É um guia de ação bem claro. Mas um recado fundamental. Nenhum score substitui nosso julgamento clínico. Pensa comigo, o paciente tem só um ponto no CURP, mas esse ponto é porque a pressão está lá no chão. É óbvio que essa pessoa precisa internar. O score é uma bússola, não uma algema. A gente tem que olhar o paciente como um todo, ver se ele tem suporte em casa, tudo isso conta. Ok, local de tratamento definido. Agora vamos para outra parte crucial, o remédio. A escolha do antibiótico certo é a chave do sucesso. E ela vai depender de quem é o paciente e de quais bactérias a gente acha que estão causando o problema. Para entender por que a gente escolhe um antibiótico ou outro, é preciso conhecer os dois times de bactérias. De um lado, as típicas, como o famoso pneumococo. Elas têm uma parede celular que é o ponto fraco delas, e é aí que antibióticos como a amoxicilina atacam. Do outro, as atípicas. Elas são mais espertinhas, não têm essa parede. Por isso, a amoxicilina não faz nem cócegas. Para elas, a gente precisa de outra classe, como os macrolídeos. E como isso funciona na prática? Para um paciente de baixo risco, sem outras doenças, que vai tratar em casa, um beta-lactâmico, como a amoxicilina, costuma dar conta do recado. Agora, se o paciente tem comorbidades, problema no coração, no pulmão, no rim, aí a gente precisa de uma dupla de ataque. Um beta-lactâmico mais um macrolídeo, para garantir que a gente cubra tanto as bactérias típicas quanto as atípicas. Quando o paciente interna, a lógica é a mesma, mas a gente sobe o nível. O tratamento vai ser na veia.
para garantir que o remédio chegue aonde precisa. A combinação clássica, o padrão ouro, é um beta-lactâmico potente, como a ceftriaxona, junto com um macrolídeo, tipo a azitromicina. Essa dupla cobre a grande maioria dos causadores de pneumonia. A história do paciente é como um mapa do tesouro, cheio de pistas. Uma pessoa com alcoolismo, por exemplo, tem mais risco de ter bactérias anaeróbias. Quem tem DPOC, a gente já pensa mais em germes como o hemófilos. E se a pessoa tem uma doença que já deforma o pulmão ou esteve internada há pouco tempo, aí uma bactéria super temida, a Pseudomonas, entra na lista de suspeitos. Cada detalhe ajuda a gente a mirar no alvo certo. Agora, um aviso importante sobre uma classe de antibióticos, as quinolonas. Elas são ótimas, funcionam muito bem, mas a gente guarda como uma carta na manga. Por quê? Especialmente aqui no Brasil, elas podem acabar mascarando o diagnóstico de tuberculose, que é um problema sério. Além disso, elas têm uma lista de efeitos colaterais que não é pequena, então usamos com muita cautela. Certo, a gente fez tudo direitinho, mas o paciente não está melhorando. E agora? Vamos ver o que pode estar dando errado e, tão importante quanto, vamos falar sobre como evitar que a pneumonia aconteça de novo. Se em 2, 3 dias não tem sinal de melhora, é hora de parar e pensar. Primeira pergunta: será que era pneumonia mesmo? Ou será uma embolia, uma insuficiência cardíaca? Segunda: será que a bactéria é resistente ao antibiótico que a gente escolheu? Ou ainda, será que surgiu uma complicação, tipo um abscesso no pulmão ou pus em volta dele? Investigar tudo isso é essencial. E claro, o melhor tratamento é aquele que a gente nem precisa fazer. Prevenção é tudo. E as nossas melhores armas são as vacinas. A da gripe, todo ano, e a do pneumococo, principalmente para os mais idosos e para quem tem doenças crônicas. Elas são ferramentas poderosíssimas para diminuir o número de casos e a gravidade da doença. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos aqui um caminho todo estruturado, com scores, tabelas, diretrizes. Isso é fundamental, mas a medicina nunca é uma receita de bolo. Cada paciente é um universo. A verdadeira arte da clínica está em saber a hora de seguir o protocolo, mas, mais importante ainda, saber a hora em que a história daquela pessoa na nossa frente pede um caminho diferente. É aí que a ciência encontra a arte.